Áudio 4 do livro A Cena do Calvário, de Roy Hession. Capítulo 3. A Cena da Comunhão. Quando o homem caiu e escolheu fazer de si mesmo, em vez de Deus, o centro da sua vida, o resultado não só foi o homem perder a comunhão com Deus, mas também com seu semelhante. A história da primeira desavença do homem com Deus, no terceiro capítulo do Gênesis, vem seguida no capítulo 4, pela história da primeira desavença do homem com seu irmão, quando Caim mata Abel. A queda do homem consistiu simplesmente em que cada um se desviava pelo caminho. Isaías 53, 6. Se eu preferir o meu caminho ao caminho de Deus, é evidente que também estou preferindo o meu próprio caminho ao do meu próximo. O homem não afirma sua independência de Deus para tornar-se dependente do seu semelhante, a menos que não possa evitar. Mas um mundo em que cada pessoa quer fazer a própria vontade não pode deixar de ser um mundo cheio de tensões, barreiras, desentendimentos, lutas e conflitos. A obra do Senhor Jesus Cristo na cruz não foi só de reintegrar o homem à comunhão com Deus, mas também com seu próximo. Na verdade, uma dessas coisas não pode ser feita sem a outra. À medida que os raios se aproximam do centro da roda, aproximam-se um dos outros. Portanto, se não tivermos sido trazidos à comunhão com nosso irmão, isso é prova de que, na mesma medida, não fomos trazidos à comunhão com Deus. A primeira epístola de João insiste em provar a profundidade e a realidade da comunhão do homem com Deus pela profundidade e realidade da sua comunhão com seus irmãos. 1 João, capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículos 14 e 15, capítulo 4, versículo 20. Alguns chegam a ver a íntima ligação existente entre o relacionamento do cristão com seu semelhante e o seu relacionamento com Deus. Tudo que é obstáculo entre mim e outra pessoa, por menor que seja, é obstáculo entre mim e Deus. Temos verificado que, onde essas barreiras não são derrubadas imediatamente, elas se tornam cada vez maiores, até o ponto de nos separar de Deus e do nosso irmão, por aquilo que parece ser uma verdadeira muralha. Evidentemente, se permitirmos entre nós a nova vida, ela terá de se manifestar por uma união íntima com Deus e com nosso irmão, sem nenhuma barreira entre nós e eles. Luz e trevas. Em que base podemos ter real comunhão com Deus e com nosso irmão? 1 João, capítulo 1, versículo 7, responde: Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A luz revela e as trevas escondem. Quando alguma coisa nos reprova, mostrando-nos como realmente somos, isso é luz. Todas essas coisas se manifestam porque a luz tudo manifesta. Efésios capítulo 5, versículo 13. Mas sempre que fazemos ou dizemos alguma coisa ou não dizemos nada, para esconder o que somos ou o que fizemos, isso é trevas. O primeiro resultado do pecado em nossa vida é sempre levar-nos a tentar esconder o que somos. O pecado fez os nossos primeiros pais esconderem-se atrás das árvores do jardim, e desde então tem sempre produzido o mesmo efeito em nós. O pecado sempre nos leva a fugir da realidade, sendo fingidos, desculpando-nos a nós mesmos e culpando os outros. E podemos fazer tudo isso tanto com silêncio como dizendo alguma coisa. A isso é que o versículo já citado chama de andar nas trevas. Para alguns de nós, o pecado em questão pode ser simplesmente o acanhamento, e a maneira de esconder é uma delicadeza tingida que tem o propósito de encobrir esse acanhamento. Contudo, isso não deixa de ser andar em trevas, porque qualquer coisa que tenha o eu como centro é pecado.
Em contraste com tudo isso em nós, o versículo 5 do capítulo 1 de 1 João diz que Deus é luz, ou seja, Deus é aquele que tudo revela e que mostra a cada homem como realmente é. O versículo continua: não há nele treva nenhuma, isto é, não há absolutamente nada em Deus que se possa unir com a menor porção de trevas em nós. É evidente, portanto, que se torna absolutamente impossível para nós andar em qualquer grau de trevas e de ter comunhão com Deus. Enquanto estivermos nessa condição de trevas, também não podemos ter verdadeira comunhão com o nosso irmão, porque não somos sinceros para com ele, e ninguém pode ter comunhão com uma pessoa que não é sincera. Uma muralha de reserva a separa de nós. A única base para a verdadeira comunhão com Deus e com o homem é sermos completamente abertos com ambos. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Andar na luz é o oposto de andar nas trevas. Spurgeon define isso em um de seus sermões como sendo a disposição de conhecer e ser conhecido. Em relação a Deus, isso significa que estamos prontos a conhecer toda a verdade a nosso respeito, que nos achamos abertos à convicção de pecado. Curvaremos a nosso serviço aos primeiros toques da consciência. Tudo o que Ele nos mostra ser pecado, trataremos como pecado, sem esconder ou desculpar nada. Quando andamos na luz assim, descobrimos o pecado de maneira crescente em nossa vida e consideramos pecado coisas que nunca antes havíamos julgado como tal. Por essa razão, podemos nos esquivar de andar na luz e ser tentados a esconder o pecado. Mas o versículo continua com essas preciosas palavras: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tudo o que a luz de Deus nos revela como pecado, podemos confessar e levar à fonte de sangue, e desaparecerá tanto da vista de Deus como do nosso coração. Pelo poder do precioso sangue, podemos nos tornar mais alvos que a neve. Assim, podemos permanecer continuamente na luz e, uma vez purificados pelo sangue, temos comunhão com Deus. Mas a comunhão que nos é prometida aqui não é só com Deus, mas também uns com os outros. Isso envolve andar na luz com nosso irmão também. De qualquer forma, não podemos estar na luz com Deus e em trevas com nosso irmão. Quer dizer que precisamos estar prontos a conhecer a verdade a nosso próprio respeito através de nosso irmão, como estamos prontos a conhecê-la apontada por Deus. Devemos estar dispostos a deixar que Ele ilumine nosso caminho e nos mostre em amor qualquer coisa que veja em nossa vida que não ocupa um nível mais alto. Não só devemos estar prontos a conhecer, mas também a ser conhecidos por Ele quanto ao que realmente somos. Nesse caso, não vamos esconder o nosso íntimo daqueles com quem devemos viver em comunhão, nem apresentar uma fachada de falsa aparência ou desculpa. Vamos ser sinceros com eles quanto a nós mesmos, abrindo mão de nosso isolamento espiritual, de nosso orgulho, arriscando nossa reputação para que possamos ser francos e transparentes com nossos irmãos em Cristo. Quer dizer também que não vamos alimentar nenhum ressentimento para com o irmão, mas vamos primeiro buscar nos libertar desse sentimento e resolver a situação com ele. Andando assim, descobriremos que a nossa comunhão fraternal atinge um nível inteiramente novo e não nos amaremos menos, porém, infinitamente mais.